E aí, mano, tem uma pergunta que eu pensei aqui, que eu já fiz pra alguns comunistas, e eu nunca recebi uma resposta satisfatória pra ela. Se você souber uma boa resposta, por favor, comente aí embaixo. A pergunta é a seguinte: pra que proibir o surgimento de uma empresa capitalista em um país onde só há cooperativas? O pessoal socialista e comunista acredita que as cooperativas são melhores para os trabalhadores do que as empresas capitalistas. E vamos assumir que eles estejam certos sobre isso. Se as cooperativas são de fato melhores para os trabalhadores, qual seria a necessidade de se proibir o surgimento daquela empresa capitalista? E com empresa capitalista eu me refiro a com divisão de classe, com um dono. As cooperativas socialistas não têm donos dos meios de produção. Tipo, se as cooperativas são de fato melhores, quando a empresa capitalista surgisse, ninguém escolheria trabalhar nela. Um argumento que não usaram nas discussões que eu tive, mas que poderia ter sido usado, é que eles não estão cientes de que é melhor. Algumas pessoas são ignorantes, elas não percebem o que é melhor para elas. Mas aí eu devolvo a pergunta: como que você sabe o que é melhor para todo mundo? Você não tá na mente das outras pessoas, não conhece as prioridades delas, quais são os seus desejos, as suas metas. Então, na minha opinião, é impossível tu dizer que as cooperativas são melhores em todos os casos. Mas não só por isso. Mesmo que assumamos que, no geral, as cooperativas são melhores de fato, existem cooperativas melhores e piores, assim como existem empresas capitalistas melhores e piores. Sendo assim, muito provavelmente algumas empresas capitalistas superarão algumas empresas socialistas, seja em salário, condições de trabalho, direitos, etc. Às vezes a empresa capitalista pode ser mais lucrativa, dessa forma sendo capaz de oferecer salários melhores. Tem gente que pensa: não, eu sou burguês malvadão, eu não vou dar um pingo de aumento de salário, eu vou embolsar tudo pra eu ficar com o lucrão pra mim. Mas não é assim que funciona. Ele precisa fornecer um salário que pelo menos esteja próximo do preço de mercado, porque senão os trabalhadores não aceitarão trabalhar para ele. Trabalharão para as empresas concorrentes. Tu tá querendo me pagar só 500? Isso é um absurdo. Eu vou ir nessa daqui que tá me pagando 1.500, digamos. Mas os salários são bem baixos aqui no Brasil, e não tem muitos empregos aqui. De fato. E eu acredito que isso seja consequência da falta de capitalismo de mercado. Altos impostos e alta regulação. Essas coisas matam muitos empregos. Porque quanto mais difícil tu torna operar uma empresa aqui no Brasil, enchendo de burocracia como é no Brasil, e quanto mais tu taxa essas empresas, menos atraente fica montar uma empresa aqui no Brasil. Aí menos empregos são gerados, tem menos competição. E com menos empregos sendo gerados, os salários caem, porque os trabalhadores ficam com menos opções de vaga de emprego. A demanda por vaga de emprego continua a mesma, mas a oferta cai, baixando assim os salários. Sim, você não entendeu errado. A CLT baixa o salário das pessoas. E se ela não fosse obrigatória, seria melhor para os trabalhadores. Esses direitos trabalhistas são pagos pelo próprio funcionário. Se tu encarece o preço de produção de algo, o preço de mercado muda. É por isso que dar esses direitos trabalhistas não funciona. Não tá tendo um aumento real de salário. Afinal, a produtividade não aumentou. E eu posso tirar um exemplo para tu entender o que eu tô falando. Digamos que tu faça chocolate. Tu vende o teu chocolate por R$8. E o preço para tu fabricar esse chocolate é R$2. Então, a cada chocolate que tu vende, tu ganha R$6. Mas daí, digamos que o governo veja que você está tendo um lucro abusivo, imoral, decide te taxar. Aí, em vez do custo para tu obter o chocolate para vender ser R$2, agora ele se torna R$7. Tu vai continuar vendendo o chocolate? Talvez tu continue, mas só vai valer a pena se tu aumentar o preço, para continuar mantendo um lucro que vale a pena. Senão tu vai começar a vender outra coisa que não tenha todo esse imposto. E o que isso daí nos mostra? Que se tu altera o preço de algo artificialmente, o preço de equilíbrio entre a oferta e demanda se adapta a esse preço artificial. Então o que o empregador faz? Ele deduz do preço de mercado real da força de trabalho o custo de pagar esses direitos trabalhistas. Então, se um trabalhador naturalmente ganharia R$2.500 e os direitos trabalhistas custem, por exemplo, R$500, aí o trabalhador ganharia em torno de R$2.000. Mas tá, vamos voltar pro assunto. Outro argumento que dão quando eu faço a pergunta:
Por que proibir o surgimento de uma empresa capitalista em um país onde só tem cooperativas? É que vai ter exploração. E de certa forma, o patrão explora a produção do funcionário. Ele fica com parte do lucro produzido pelo funcionário. Porém, se tu notar, o funcionário também explora o patrão, utilizando a fonte de renda criada pelo patrão. E é meio esquisito usar o termo exploração, porque parece que é algo errado, que tu tá se aproveitando daquela pessoa. Então entenda a exploração como estar se beneficiando do outro. Tipo, nas empresas capitalistas o burguês está se beneficiando do funcionário, mas o funcionário também está se beneficiando do burguês. Senão não haveria sentido para essa troca acontecer. Para uma troca acontecer no capitalismo, ambas as pessoas precisam pelo menos acreditar que estão ganhando mais do que perdendo. Por exemplo, quando tu vai na padaria, aí tu troca o teu dinheiro pelo pão do padeiro. O que isso significa? Significa que você valoriza mais o pão dele do que o teu dinheiro. E o padeiro, para te vender esse pão, ele tem que valorizar mais o teu dinheiro do que o pão dele. E o mesmo com a força de trabalho ou qualquer outra troca que tu for fazer. Sendo assim, a minha resposta a gente tem que proibir por conta da exploração que surgiria é simplesmente e daí? O burguês tá ganhando alguma coisa e o proletário tá ganhando alguma coisa. Cadê o problema nisso? Se essa exploração for de fato tão ruim assim, ninguém vai aceitar trabalhar para ele. E se alguém aceitar trabalhar nessa empresa capitalista que surgisse, é porque julgou que é melhor do que trabalhar em uma cooperativa. Ah, mas e o desemprego? Talvez ele só tenha aceitado por falta de opção. Aí ele pega esse emprego lixo que não vale a pena mesmo. Mas pera, se existir desemprego nesse país de cooperativas, acho que é mais um motivo para permitir o surgimento de empresas capitalistas, porque dessa forma mais empregos seriam gerados. E como eu já disse, não só a geração de novos empregos é boa para reduzir o desemprego, mas também para aumentar os salários. Afinal, gerando empregos, a competição por funcionários aumenta. Então, se tiver desemprego nesse país de cooperativas, é sinal de que as cooperativas não estão suprindo a demanda por emprego totalmente. Então, por que não deixar o setor privado tentar? Tipo, se ele não tiver alternativa mesmo, é melhor um emprego ruim do que nenhum emprego. Então, de qualquer forma, o burguês está ajudando o proletário. É claro que é uma ajuda egoísta, mas continua sendo uma ajuda. Então, já que vocês socialistas se importam tanto com o proletário, permitam a burguesia. Bem, esse vídeo aqui só é a minha opinião, não encare como uma conclusão definitiva. Se tu discorda, concorda ou tem algo para acrescentar, comenta aí embaixo e até a próxima.